Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Nossa leitura vai do versículo 27 ao 30. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia. E eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros, por intermédio ou por meio de Barnabé e Saulo. Louvado seja o nome do Senhor, seja abençoada a leitura da palavra. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós ó Pai, e pedimos que o Senhor nos fale agora, Senhor, através da Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, usar-me e que nada, Senhor, que nada seja empecilho, seja impedimento para que o Senhor, ó Deus, nos fale, que eu não atrapalhe, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, usa-me para a Tua glória, ó Deus, na ministração da palavra, e que o Senhor seja glorificado, a igreja edificada, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis sentar. Nós estamos ministrando no culto da manhã já há 17 domingos hoje, não na sequência, mas hoje será a mensagem de número 17 da série Ame a Sua Igreja. E a última mensagem foi trazida no dia 7, no início do mês, dia 7 de julho, quando falamos a respeito do processo de discipulado da igreja em Antioquia, com base nesse capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 19 até o versículo 26. Naquela ocasião, nós vimos que o processo de discipulado da igreja de Antioquia, segundo o texto bíblico, envolveu responsabilidade, encorajamento e instrução. 3 partes. A gente pôde destacar aqui no discipulado daquela igreja. Primeiro, responsabilidade. Em segundo lugar, encorajamento. Em terceiro lugar, instrução. Como Lucas diz no versículo 22, que a notícia a respeito dos convertidos, a notícia a respeito do testemunho e da proclamação feita por alguns cristãos judeus de Chipre e de Cirene, foram até os gentios e começaram a proclamar o evangelho do Senhor Jesus. E diz o texto que muitos crendo se converteram ao Senhor. No final do versículo 21, muitos crendo se converteram ao Senhor. E essa notícia desse avivamento da pregação, desse avivamento da palavra, desse crescimento da igreja e aumento do número de crentes, essa notícia chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, da liderança. Então, logo soubera do aumento do número de convertidos ao evangelho na igreja de Antioquia, a liderança daquela igreja em Jerusalém enviou alguém para ver de perto, enviou alguém para supervisionar o trabalho que fora realizado. Como já dissemos, não foi a primeira vez que isso aconteceu. Já havia ocorrido em Atos, no capítulo 8, no versículo 14, por ocasião da pregação de Filipe.
E também muitos dentre os samaritanos se converteram, e então a liderança naquela ocasião enviou Pedro e João para supervisionarem o trabalho e os resultados em números de convertidos, que denota o compromisso, que denota o cuidado, a responsabilidade da liderança da igreja em Jerusalém, em prover estrutura, suporte, governo, liderança e instrução sólida, visando o amadurecimento da obra do Senhor nessas igrejas. Por isso, Barnabé foi escolhido e foi enviado para supervisionar o trabalho missionário em Antioquia. Discipular envolve responsabilidade. Eu estou recapitulando porque já tem 2 domingos, tá bom? Passou 14, passou 21, estou pegando o fio da meada aí para a gente se situar no texto. Discipular, então, envolve responsabilidade, mas isso não é tudo no tocante ao processo discipular da igreja de Antioquia. Lucas nos diz nos versículos 23 e 24 que ao chegar em Samaria, Barnabé foi impactado pela ação da graça de Deus naquele trabalho. E ele se alegrou com isso. Ele ficou contente, ele ficou feliz em ver a graça de Deus agindo, atuando no coração das pessoas ali, no coração dos membros daquela igreja e no coração dos novos convertidos também. Então, ele encorajou os irmãos a permanecerem em Deus, a se firmarem na fé de todo o seu coração. Lucas apresenta ou acrescenta que Barnabé era cheio do Espírito Santo, era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. E através do seu ministério, desse ministério de encorajamento, muitos se uniram ao Senhor. Já havia um grande número de convertidos por causa da proclamação do Evangelho, mas ele chega agora para encorajar, ele chega para fortalecer a fé dos irmãos, para ajudá-los a se firmarem na fé. E esse gesto de encorajamento, esse ato de encorajamento da parte de Barnabé também serviu para levar alguns crentes a tomarem uma decisão por Cristo. Barnabé era a pessoa certa no lugar certo. Ele era conhecido entre os irmãos, ele era conhecido na igreja como José, filho da consolação, ou filho do encorajamento. Lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 36, quando ele teve a oportunidade de vender uma propriedade e ofertar o valor da propriedade, lá um pouquinho antes da narrativa de Ananias e Safira, Lucas conta a respeito de Barnabé. E ele fala dele, que ele se chamava José da Consolação. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também conhecido, como diz a canção, como José, o filho da consolação, filho do encorajamento. Mas ele aparece no livro de Atos, ele aparece outras vezes em Atos, exercendo o seu ministério de encorajamento. Em Atos, capítulo 13, versículos 4 e 5, versículo 43, ele aparece juntamente com Saulo. Eles iam plantando igrejas, eles iam consolidando os irmãos, eles voltavam, visitavam as igrejas plantadas, depois que deixavam liderança lá, e eles voltavam dizendo para eles: fiquem firmes na fé, não desanimem, guardem o coração de vocês, perseverem, sigam em frente. Então, também no capítulo 14, versículos 21 e 22, nós vemos como Deus usou Barnabé no seu ministério de encorajamento. A igreja precisa, meus irmãos, de discipuladores sérios, de discipuladores responsáveis, mas esses discipuladores sérios e responsáveis da obra do Senhor, eles também precisam ser encorajadores. Mas isso não é tudo ainda.
Lucas nos conta que nos versículos 25 e 26, nos conta nesses versículos, que Barnabé percebeu uma outra demanda, uma outra necessidade ali no processo de discipulado. Ele reconheceu que precisava haver instrução para aquela igreja. E então, ele percebe que não vai resolver sozinho, que não deve resolver sozinho, que essa seria uma oportunidade para alguém mais trabalhar com ele. Então, ele vai a Tarso em busca de Saulo. E já dissemos na última mensagem, no dia 7, nós falávamos da percepção, da sensibilidade de Barnabé, do conhecimento que ele tinha dos acontecimentos da igreja. Ele sabia que Saulo de Tarso havia se convertido lá, enquanto caminhava diante do Senhor, teve um encontro com o Senhor no caminho de Damasco, e caiu, se prostrou diante de Deus, e o Senhor se revelou para ele, como aquele a quem ele estava perseguindo, e como o Senhor disse que importava que agora ele sofresse por causa do Evangelho. E que ele, Saulo, que depois teria o seu nome mudado para Paulo, ele seria o apóstolo, ele seria o enviado do Senhor para os gentios. Barnabé, antenado que era com as coisas de Deus, com o Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo e de fé, ele reconhece que aquele seria um bom momento para consolidar o ministério de Saulo ou Paulo. E ele então vai a Tarso. Versículo 25, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Ao longo de 12 meses, irmãos, 12 meses ininterruptos, eles discipularam, eles ensinaram os crentes daquela nova igreja. E o impacto do ensino deles ali foi tão tremendo que em Antioquia os discípulos passaram a ser chamados de cristãos pela primeira vez na história da igreja do primeiro século. Os de fora viram os discípulos, os novos crentes, tão identificados com Cristo, que os definiram como pequenos cristos. Então chegamos no nosso texto de hoje, Atos 11, versículos 27 a 30. Quando Deus usa a liderança daquela igreja, quando Deus usa profetas naquela igreja, e a igreja, obviamente a igreja cresceu, a igreja se estruturou, e nós vemos agora, naquela igreja local, a primeira igreja internacional, a primeira igreja plantada fora dos limites de Jerusalém, Judéia e Samaria, a igreja de Antioquia. Nós vemos agora que essa igreja tem profetas e presbíteros. Tem mestres ensinando a palavra, mas temos lá também profetas e presbíteros. Vamos ver daqui a pouco no texto. A história da igreja mundial, a história mundial, melhor dizendo, é marcada por períodos de grande fome. E as suas causas estão relacionadas a diversos problemas políticos, econômicos, estruturais e também problemas climáticos que se mostram preponderantes apesar do acentuado aumento da produção alimentícia em nível mundial. Ao mesmo tempo que os países aumentam a produção de alimentos, por um lado, por outro lado, também, por conta dessas causas que mencionei, aumenta a fome no mundo. O índice global da fome, realizado pela organização Ajuda em Ação, mais recente, é do ano de 2021.
Esse relatório elenca os seguintes países como aqueles que estão em situação alarmante de fome: Somália, Burundi, Sudão do Sul, Síria, Iêmen, República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Madagascar, para citar apenas algumas. Estes são em sua maioria, ou estão em sua maioria na África. Mas temos fome alarmante também na Ásia, na Índia, em Bangladesh, que faz fronteira com a Índia e com Mianmar, no Butão, em Nepal, ou no Nepal. A fome também nas Américas, o que inclui, obviamente, também inclui o Brasil. Mas é interessante como, apesar destas causas diversas de fome que atinge tanta gente, nós encontramos instituições e pessoas que se comovem, que se movem e que se doam em socorro para diminuir, para mitigar o sofrimento alheio. Conhecemos alguns institutos, algumas ONGs de ajuda humanitária e de projetos sociais. Conhecemos algumas pessoas que seguimos o trabalho delas nas redes sociais, que sensibilizadas que são, abordam pessoas na rua, às vezes alguns pedintes, pessoas em situação de vulnerabilidade social, às vezes flanelinhas, malabares, aqueles que estão no sinal de trânsito trabalhando ali, tentando demonstrar algum tipo de arte, ora engolindo fogo, ora equilibrando algumas bolinhas, para tentar ganhar algum dinheiro e tirar dali o seu sustento. Camelôs. Vemos algumas pessoas se aproximando de pessoas com essas características que mencionei, abordando-as na rua e se oferecendo para pagar uma refeição, doando algum valor, às vezes para mudar o dia, para mudar o mês daquela pessoa, levando ao barbeiro, se for homem, ou a um salão de beleza, se for uma mulher, comprando roupas. Alguém já teve a oportunidade? Essa semana eu vi um senhorzinho que estava com alguns biscoitos na mão para comer. E o rapaz se aproximou dele. Não lembro o nome do rapaz, é alguma coisa Bondade, é o perfil dele. Ele se aproximou do Senhor e perguntou: o que você está comendo aí? Ele falou: estou comendo, deve ser São Paulo, porque ele falou bolacha, né? Eles não falam biscoito lá, fala bolacha. Estou comendo umas bolachas. E aí o rapaz falou assim: você dividiria comigo umas bolachas? Ele falou: a minha única comida. Mas pegou, mesmo assim, sendo a única coisa que ele tinha para comer, ele estendeu a mão para o rapaz e deu um biscoito. E aí o rapaz perguntou: o que te faria mais feliz hoje? Ele falou: o que me faria mais feliz hoje seria um prato de comida. O rapaz falou: então eu vou pagar um almoço para você hoje. E aí foi com ele para um lugar, para um restaurante, pagou um almoço para ele, e aí tirou R$200, falou assim: ó, vou te dar esse dinheiro aqui, ajuda para alguma coisa? Ele falou: ajuda, com certeza. Você gostaria de fazer a barba, cortar o cabelo, parar a sobrancelha? Ele falou: adoraria, então vamos comigo. Foi com ele para o barbeiro, mas cortou o cabelo, deu uma repaginada lá. Depois foi com ele para uma loja, comprou camiseta, comprou bermuda, comprou calça social, e aí ele sai lá do camarim, não, como é que é o lugar que se troca? Do provador, sei lá, da loja. Camarim se fosse artista, né? E aí ele saiu de lá todo arrumadinho, todo social, de gravata, calça social, de terninho. Deve ter tomado um banho, deve ter conseguido pagar um banho para ele em algum lugar lá.
E o senhor saiu tão mudado, sabe? Tão feliz. E não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu acredito que sim. Isso é a ação da graça de Deus, meus irmãos, movendo o coração das pessoas para se comover, para se compadecer e para se mover também, não apenas se comover, para se mover, para agir de acordo com essa inspiração da graça de Deus na sua vida, fazendo algo para mudar a vida de outra pessoa, para repartir um pouquinho daquilo que tem, para servir. A Bíblia registra períodos de ocorrência de grave fome que afetou o mundo, abalando impérios. No Antigo Testamento, em Gênesis, no capítulo 41, nós temos aquela narrativa que você deve se recordar, que mostra o momento em que Deus levantou José para ser o governador do Egito, e José administrou uma quantidade de alimento capaz de suprir 7 anos a necessidade de comida, meus irmãos, tanto dos cidadãos egípcios, quanto dos cidadãos de outras nações, de outras partes do mundo. Ainda no Antigo Testamento, temos implícito no texto de Abacuque que por conta do ataque babilônico contra Judá, haveria um cerco e haveria fome em Judá. E o profeta Abacuque diz que ele não perderia a sua esperança, mesmo que por conta do cerco de Babilônia não houvesse gado, as vacas não dessem crias, não houvesse fruto no pé, o fruto da azeitona, o fruto da oliveira fosse negado. Ele diz: eu me alegrarei no Senhor, eu esperarei em Deus. Mas ele previu que haveria um tempo de escassez, que haveria um tempo de carestia, que haveria um tempo de fome naquele período. No Novo Testamento nós também encontramos registro de ocorrências de fomes. E temos aqui o nosso texto. Versículo 28, Lucas dá conta de ter acontecido uma grande fome em todo o mundo. É isso que diz? Vou ler do 27. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, a igreja está se organizando. Depois, mais à frente, nós vamos ver que também lá tinha profetas e mestres e presbíteros, mas nas outras igrejas já. Apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Até esse ponto, houve fome em várias partes do Império Romano durante o reinado de Cláudio, que durou entre os anos 41 até 54 depois de Cristo, incluindo várias fomes, várias crises de fome na Judéia, nos primeiros anos do seu reinado. Os historiadores acreditam que esta fome ocorreu entre os anos 45, 46 ou 47 depois de Cristo, esta especificamente mencionada aqui por Lucas. E a menção, a expressão em todo o mundo, no versículo 28, seria uma predição geral das muitas crises de fome ocorridas durante o reinado do imperador Cláudio. Já vimos, meus irmãos, o coração dos crentes de Antioquia envolvido no testemunho, no discipulado cristãos. Do versículo 19 ao versículo 26, já falamos disso aqui. Como eles se entregaram, como eles se devotaram, como eles se envolveram, mergulharam de cabeça e de coração também, para compartilhar a fé, para compartilhar o Evangelho, para testemunhar a obra de redenção que Jesus Cristo realizou na vida deles com outros, e como eles
também se dedicaram em consolidar isso, em trazer crescimento para aqueles crentes da igreja de Antioquia, apaixonadamente, de modo apaixonado. Agora, esses crentes de Antioquia, eles demonstram possuir um coração gigante, que se evidencia na maneira como lidaram com esse grande problema que atingiu o Império Romano, que foi a fome, relatada por Lucas aí do versículo 27 ao versículo 30. O Espírito Santo revelou para o profeta Ágabo que viria essa grande fome. E os cristãos daquela igreja responderam de modo gracioso, responderam com generosidade e liberalidade, especialmente através das doações enviadas aos irmãos em Jerusalém. Foi uma grande demonstração de misericórdia. Lucas afirma que as pessoas daquela igreja, uma a uma, começaram a fazer as suas contribuições. Uma a uma, na medida das suas posses. Ninguém tem que fazer nada que não possa fazer. Ninguém é constrangido a fazer o que não pode, mas na medida da sua possibilidade, na medida do que possui. Uma a uma, as pessoas foram enviando suas ofertas para que, através das mãos de Barnabé e Saulo, essas doações, essas ofertas pudessem chegar até a igreja em Jerusalém. Isso fala do ministério de misericórdia, meus irmãos. O ministério de misericórdia, que significa suprir necessidades através de boas obras, é um ministério de abnegação. Esses cristãos de Antioquia, eles souberam da fome antes de todo mundo. E eles negaram a tentação de pensar só em si mesmos. Então, é um ministério de abnegação. Eles podiam ter agido com egoísmo, pensando somente em si mesmos. Eles podiam ter acumulado mantimento só para si. Ah, é? Vem uma grande fome aí? Vou construir um celeiro. Vou construir uma despensa maior e vou estocar alimentos para mim, para minha família, para os meus. Eles poderiam ter olhado só para o seu umbigo. Ah, pastor, as pessoas não fazem assim. Lembra como foi no início, em 2020, no início daquele mal que atingiu a gente? Não sei se isso ainda dá problema você ficar falando aí de Covid. Se lembram como foi? Não precisamos ir tão longe. Recentemente, com as enchentes, as inundações lá no sul, e todo mundo, e o sul é produtor, o maior estado, maior produtor de arroz, vai faltar arroz, aí começaram a correr para comprar arroz. Lá em 2020 começou a haver uma corrida aos mercados para se estocar alguns produtos. Papel higiênico, era um mistério de papel higiênico. Por que se comprava tanto papel higiênico? Depois, gêneros alimentícios, álcool em gel, alguns remédios também sumiram da prateleira. Quem podia garantia logo o seu e da sua família. Isso é verdade, irmãos? Nós agimos assim? Sim ou não? Agora imagine se alguém tivesse tido essa notícia ainda em 2019 e soubesse que em 2020 ia acontecer o que aconteceu.
Não foi pior porque veio aquele negócio do decreto de isolamento, a gente tinha que ficar dentro de casa, e depois, aos pouquinhos, começou a liberar, né? Não sabia o que fazer, o carro com aquela mensagem fúnebre, andando pela cidade, anunciando, fique em casa. Mas como seria se as pessoas tivessem sabido antes? Mas os cristãos de Antioquia não. Os cristãos da igreja em Antioquia, em vez de terem essa atitude egoísta, sabendo antecipadamente que haveria uma grande fome, eles pensaram nos outros. Eles pensaram na necessidade dos outros, colocando os outros em primeiro lugar, levando a necessidade dos outros em consideração. Me encanta ver isso. Para refletirmos a dinâmica da igreja de Antioquia, meus irmãos, nós precisamos levar em conta as necessidades deste mundo caído e precisamos nos doar segundo o nosso tempo e segundo nossas posses, segundo nossos dons, segundo nossas possibilidades. As igrejas evangélicas devem, sim, na medida do possível, ter ministérios voltados para as boas obras, que contemplem os órfãos, as viúvas, os doentes, os famintos, as crianças, os pequeninos também. Esse tipo de generosidade prova que o Evangelho transformou o coração do crente em Jesus Cristo. Paulo vai nos dizer em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. As igrejas devem, na medida do possível, ter ministérios voltados para causas sociais, para causas humanitárias, dependendo de onde ela estiver, obviamente. Se estivermos num lugar como Roraima, onde recebemos refugiados, pessoas vindas de outros países, a igreja pode ter um trabalho voltado para acolher refugiados, para recebê-los, para alojá-los, até que eles consigam trabalho, até que consigam se alojar. Mas tem algo importante que eu preciso dizer. A principal tarefa da igreja não é fazer boas obras. A principal tarefa da igreja é pregar as boas novas. Amém? Todavia, enquanto avança pelo mundo em sua missão de proclamar o Evangelho, de proclamar as boas novas, à medida que caminha, à medida que avança, sim, então a igreja deve realizar boas obras. Ao cumprir a sua missão, ao sair pelo mundo, pregando o Evangelho, testemunhando a obra de Jesus Cristo, enquanto caminha, à medida que vai encontrando necessidades, a igreja tem oportunidade de ajudar a fazer boas obras e a resolver o problema que ela encontrar, embora não seja sua obrigação. Quem tem obrigação de fazer obra social é o Estado. A igreja tem obrigação de pregar o Evangelho, mas enquanto prega, não é lícito, se você ou se o teu irmão está passando fome, você vai com Deus, e diz a palavra, e deixar o irmão com a barriga vazia. Então ajuda, supre a fome dele, a necessidade dele. Então agora vai com Deus e leva essa palavra no seu coração. Almoçava com um irmão essa semana, um irmão em Cristo,
da minha geração de juventude dos anos 80, 84 em diante. Enquanto comíamos, ele falou: a missão principal da igreja é fazer boas obras. Falei: não, onde você leu isso? Não é isso. A missão da igreja é pregar o evangelho. Isso é o que a palavra de Deus ensina. Jesus não fundou nenhuma creche, nenhum orfanato, Jesus não inaugurou nenhum asilo, e Jesus não mandou a igreja fazer isso. Então, não é obrigação da igreja fazê-lo. Mas, à medida que atende sua vocação, à medida que cumpre a sua missão principal de pregar a palavra de Deus, enquanto avança com a agenda de evangelização do mundo, de ensino, de discipulado dos seus membros, então a igreja deve socorrer os necessitados. Mas a missão principal é pregar a palavra. Inclusive a Constituição de 1988, no seu artigo 150, ela garante aquilo que é chamado de imunidade tributária, que isenta os templos de qualquer religião, não só da igreja, templos de qualquer religião, espíritas, budistas, muçulmanos, Hare Krishnas, qualquer religião, isenta de pagar impostos. E nessa isenção estão incluídas também as instituições ligadas às igrejas e a essas religiões, como orfanatos, creches, comunidades terapêuticas que as igrejas organizarem. Elas também são alcançadas por essas isenções. E a não cobrança desses impostos por parte do Estado se dá, em parte, pelo Estado levar em conta, o legislador levar em conta, que as religiões prestam um serviço à nação, realizando obras de assistência em lugares e em situações que às vezes o Estado não consegue chegar. E de fato, é isso que acontece. O trabalho que as igrejas, que as religiões, não só a igreja evangélica, a igreja católica e também os espíritas realizam de assistência é numeroso, é vultoso. E o Estado, então, dá isenção do pagamento de impostos nos templos. Não é de todo imposto. Imposto, questões tributárias, trabalhistas, a gente tem que recolher. É do funcionário, tem que pagar. Imposto de renda, tem que pagar. Dos líderes das igrejas, tem que pagar. Mas do templo, tem isenção, obviamente atendidas algumas demandas que a União estabelece lá. Só para que a gente possa explicar um pouquinho como que isso acontece. Eu já vou terminar, tenha paciência, só mais um pouquinho. Ministérios de misericórdia são importantes, meus irmãos. E eles podem existir tanto de modo individual como coletivo. Já falamos aqui que as igrejas, elas podem, na medida, ou devem, na medida do possível, ter ministérios voltados para as boas obras que contemplem os órfãos, as viúvas, os doentes, os famintos, as crianças, os necessitados de modo geral. Talvez você esteja aqui e você tem podido exercer seu dom, você tem pregado a palavra, você tem prestado socorro, você tem exercido misericórdia com pessoas, à medida que você caminha na sua vizinhança, ou você tem oportunidade de fazer parte de algum grupo, de algum ministério da igreja, onde você pode dar frutos. Eu louvo a Deus pela vida da igreja,
Eu louvo a Deus pelas pessoas comprometidas, pelas pessoas que se doam. No café da manhã tem sempre alguém servindo, tem sempre alguém preparando. Ao longo da semana, pessoas colocaram seus nomes nas listas para fazer uma doação de um item para o café da manhã. Ou foi para casa e fez uma receita e trouxe pronto, ou comprou no mercado, ou comprou numa confeitaria da vida e trouxe para que todo mundo possa participar. Uma outra equipe prepara, organiza, arruma a mesa, decora, prepara um ambiente para que a gente possa depois receber esses alimentos. Tem sempre alguém pensando no outro. Nesta igreja, há sempre alguém engajado em se dar, em se doar, há sempre alguém se comovendo ou se movendo, e eu sou testemunha disso, eu sou grato ao Senhor por isso. Durante esse período crítico que a gente vivenciou aí de 2019 até 2021, nós tivemos pessoas que trabalham com costura e que fizeram máscaras, e a gente pôde usar a arte e a habilidade dessas pessoas em costurar, para preparar máscaras, para que a gente pudesse ajudar a igreja, para que a gente pudesse usar aqui, para quem não tinha, para que a gente pudesse também colocar nas cestas básicas das pessoas que a gente ajudava, os vizinhos aqui. Mesmo durante o período que a igreja esteve fechada, tinha gente aqui trabalhando, 4 meses, tinha gente aqui se dedicando, pensando em preparar as coisas, ou para a gente conseguir alcançar quem não vinha no culto com as transmissões, ou para a gente alcançar a comunidade aqui, próximo de nós. Então você pode realizar um ministério de misericórdia individualmente, usando seus dons, seu tempo, seus recursos, e não tem idade. Os mais jovens também podem ajudar, podem se doar. Essa semana eu tive uma situação que, de certa maneira, incomodou o meu coração. Eu estava saindo de carro para um compromisso, tinha alguém comigo, eu não me recordo quem, quando eu vi um senhor aqui da rua, que está tratando um câncer de pulmão. Eu já tinha conversado com a esposa dele, ela falando do tratamento. Ele estava saindo com ela debaixo de um sol, com uma sombrinha, e ela ao lado, e eles estavam indo para o INCA 4 lá em Vila Isabel, para o tratamento, para mais uma sessão de trem. E eu pensei, puxa vida, eu com esse compromisso agora, eu queria tanto poder ajudar esse senhor. E eu pensei, eu vou fazer alguma coisa que eu possa ajudar. Se eu não puder levar, eu vou tentar arranjar alguém que possa levá-lo. Saber quantas e quais são as idas dele lá, as datas que ele tem que ir lá, para tentar diminuir um pouco a sua luta, né? O seu sofrimento, porque o tratamento já é tão agressivo, né? Imagina depois de uma sessão de quimioterapia, a pessoa fica tão mal, ainda ter que encarar um trem cheio. Nós podemos fazer tanta coisa com o nosso tempo, com os nossos bens, com os nossos dons, com o nosso amor. Mas é também importante fazer parte de um ministério de misericórdia comunitário. Algo que toda a igreja ou algumas pessoas da igreja participem, como é o caso da oferta missionária. Toda a igreja tem oportunidade e pode contribuir para ajudar pessoas, missionários ou igrejas, como a igreja de Juazeiro do Norte. Uma parte da nossa oferta missionária ajuda a pagar o plantio, ajuda a plantar essa igreja em Juazeiro do Norte. Ajuda também a abençoar o ministério da igreja, da nossa igreja em Portugal, do pastor Gonçalves, um pedacinho, e do pastor Marco Benício. Nesse caso aqui do nosso texto,
Nós vemos a igreja de Antioquia como um todo, comprometida em cuidar e socorrer a igreja em Jerusalém. É possível que algumas pessoas digam: ah, mas estão tão longe, do outro lado do mundo. Nossa oferta missionária ajuda pessoas lá em Burkina Faso, através do ministério da Thaís e do, acho que é Bucari. Um pedacinho da nossa oferta ajuda pessoas na Índia, no Butão e no Nepal, através da Jocum, com o ministério da Márcia e sua equipe. Estamos ajudando a manter um missionário num campo de refugiado com quase 1 milhão de pessoas em Bangladesh. Um pedacinho da nossa oferta missionária. História narrada no texto bíblico de hoje. Nós vemos a igreja de Antioquia como um todo comprometida em cuidar de pessoas de outra igreja, a igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém fazia parte de um contexto cultural completamente diferente e ficava longe da igreja de Antioquia. Mas ambas as igrejas pertenciam a Jesus. Jesus era o Senhor da igreja de Antioquia. Jesus era o Senhor da igreja em Jerusalém. Jesus era o Senhor da igreja na Grécia. Jesus era o Senhor da igreja na Itália. Jesus era o Senhor da igreja em todo canto, em todo lugar. Jesus é o Senhor da igreja no Brasil. Jesus é o Senhor. Todas as igrejas pertencem a Jesus e, portanto, meus irmãos, os membros dessas igrejas, eles também são irmãos e irmãs em Cristo, eles são nossos irmãos e irmãs. A igreja de Antioquia, portanto, expressou de forma concreta essa união em Cristo ao enviar a sua oferta através de Barnabé e Saulo. E esses recursos chegam lá. Vamos ver aí um pouquinho à frente. Quando eles voltam da missão de entregar a sua oferta, no capítulo 12, versículo 25. Diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Lembra? Eles estavam em Antioquia, a igreja de Antioquia levantou as ofertas e os enviou para levar para Jerusalém. Eles foram lá, levaram as doações, e eles então, cumprida a missão, diz Lucas, no versículo 25, eles voltam de Jerusalém. E agora, eles trazem mais um. João Marcos vem com eles para ajudá-los no trabalho, na igreja local, em Antioquia. A igreja vai crescendo, a necessidade vai crescendo, o Espírito Santo vai soprando e vai inspirando as ações, revelando coisas, mostrando necessidades, unindo a igreja, comovendo e levando-a a se mover. E vai acrescentando os que vão sendo salvos e vai aumentando a equipe de trabalho também, para a glória do Senhor. Louva a Deus pela vida de vocês, louva a Deus pela vida dessa igreja, por aqueles que estão se doando com Missão Leitura JA, ajudando as crianças toda terça-feira, ou no projeto social das refeições todas as sextas, para as pessoas em situação de rua, ou nas cestas básicas, ou nas ofertas missionárias, enfim. Muito obrigado por você dar fruto
individual ou coletivamente, nesse ministério. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos ficar de pé? Mas, pastor, eu ainda não estou fazendo nada. Eu não estou trabalhando em nenhum ministério. Então, procure a gente. Procure os diáconos, a liderança da igreja. Procure-nos, os pastores também. E vamos conversar a respeito do seu dom, da sua vocação, daquilo que te apaixona, daquilo que aquece o seu coração. E vamos descobrir um ministério para você dar fruto nele também. Muito obrigado por vocês terem vindo participar do culto nesta manhã. Estaremos de volta aqui logo mais às 18 horas. Daqui a pouquinho vamos lá visitar a turma no retiro, ver como é que eles estão lá, ver se a comida está sendo boa, vamos almoçar com eles. E logo mais estaremos de volta, com a ajuda de Deus. Senhor, obrigado. Muito obrigado a Deus por esse tempo. Obrigado, Senhor, por vermos a tua obra avançando e por vermos, ó Deus, a tua palavra de modo tão claro. Ó Deus, como o Senhor fala, como o Senhor usa pessoas, como o Senhor se move e derrama graça e derrama o teu poder, o poder do teu Espírito Santo na vida da tua igreja. Queremos ser uma igreja missional, queremos ser, Senhor, uma igreja, ó Pai, comovida pelo Espírito Santo, uma igreja que se comove e que se move, uma igreja que age, uma igreja generosa, uma igreja, ó Deus, que se permite, que se deixa usar pelo Espírito Santo, que não tem o seu coração endurecido, que não tem o seu coração fechado. Desperta-nos, Senhor, para o serviço, desperta-nos, Senhor, para atender o nosso comissionamento. Aleluia, reveste-nos, Senhor, unja-nos, Senhor, usa-nos para a tua glória. Aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você está com muita pressa ou pode sair daqui cantando louvor?